Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Além do Horizonte. O podcast Além do Horizonte surgiu da minha necessidade de me adaptar à nova realidade no mercado de trabalho. Porque quando eu comecei a trabalhar, era somente levantar de manhã, tomar café da manhã e sair para trabalhar. E hoje está bem diferente, né? E eu ouço muitos empresários falarem das dificuldades que têm com essa nova realidade. As pessoas da minha faixa etária, né, de 50 a 60 anos, têm uma dificuldade muito grande de uso de mídia, de tecnologia. Então, é isso que nós vamos falar. Porque nós temos muita coisa hoje à nossa disposição, muitas profissões foram criadas e muita coisa ficou no tempo. E um dos novos negócios que surgiu justamente é do meu convidado de hoje, que são mídias digitais. Nós vamos falar da importância de cuidar da imagem da sua empresa no ambiente físico e digital. Meu nome é Marilda Pirani. Eu sou psicanalista e consteladora familiar e sistêmica. Também sou consultora da Mary Kay há 13 anos, onde eu aprendi muita coisa sobre vendas, sobre como tratar o cliente. Enfim, a Mary Kay é uma empresa que investe muito em treinamento na sua força de vendas. Então, eu tenho certeza que eu tenho bastante para contribuir aqui também. Hoje eu tenho certeza que eu vou sair daqui com informações muito preciosas para definitivamente entrar nessa nova forma de trabalhar e fazer isso de uma forma segura e organizada. Hoje eu vou conversar com o Fábio Fernandes, proprietário da ID Agência. Fábio, muito obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde. Eu que tenho que agradecer, né? Eu tenho visto algumas pessoas aí participando das suas entrevistas aqui no podcast, desse bate-papo aqui. Eu falei, poxa vida, então eu tô bem conceituado também para ser convidado. Com certeza. Fábio, tua empresa tem 20 anos já? Estamos completando esse ano 20 anos, Marilda. Foi uma das primeiras aqui em Rolândia nesse segmento. Eu acho que de forma juridicamente formatada e tudo mais, acredito que nós somos os pioneiros aqui, sim. Né? Eu lembro que no começo, né, logo que começou a internet, né, chegar em Rolândia e tudo mais, teve pessoal que, a Rolândia Net, se alguém lembra assim, né, eles tinham alguns domínios registrados e tal, né, mas para fazer site, para poder desenvolver parte de identidade visual e tudo mais, com contexto de agência, né, e a ideia agência, eu acredito que seja pioneira. Quando você começou, teve alguém que falou assim: você vai trabalhar com isso? Você é doido, Fabinho. Esse negócio não vai dar nada para ninguém, não. Que as pessoas não tinham. 20 anos faz pouco tempo, mas era a internet de escada ainda, não era? Há Não, 20 anos. já tinha, né, a DSL ali, né, que a gente chamava DSL, né, a gente já conseguia fazer as conexões e tudo mais, mas a gente não começou, né, forte pelo digital. Apesar de a gente ter criado a empresa para fazer desenvolvimento de site, que era o nosso objetivo inicial, né, a gente teve que fazer muita arte gráfica, fazer muito material gráfico, né, muita logomarca, para depois a gente conseguir instituir isso nas pessoas, né. Mas nós tínhamos uma internet assim considerável para poder utilizar, né, para poder divulgar as empresas na internet de forma estruturada, né? Mas não conseguimos pegar esse viés que é o do digital assim logo de cara. Fábio, quais os primeiros produtos que você criou aqui quando você começou com a ID Agência? Eu sempre lembro que é o seguinte, quando eu comecei a fazer site, né, eu não tinha agência ainda. Comecei fazendo de forma mais amadora, assim, e de freelancer, né? E as primeiras empresas que eu fui fazer o site, eu cheguei para elas e falei assim, vamos fazer o site agora, porque daqui a pouco, né, daqui a 5, 10 anos, talvez, não seja tão próximo, mas o site vai ser um diferencial para qualquer empresa. E quem entrar primeiro vai beber água limpa. Né? Então eu comecei fazendo site mesmo, né? Eu comprei um livro que era Aprenda a Fazer o Seu Próprio Site. Livro físico. Físico, né? Estudei esse livro porque eu tinha o desejo de fazer um site de uma empresa que eu já tive, que era uma empresa de instrumentos musicais. Então eu queria fazer como se fosse um mercado livre para instrumentos musicais. Nessa transição entre essa empresa que eu saí e até eu começar com a ID Agência, eu fui buscar, eu trombei com esse livro, né? E falei, puxa, eu posso fazer um site, né? Porque o Mercado Livre estava acontecendo já, né? Falei, eu posso fazer um site igual ao Mercado Livre? E comecei a fazer dessa forma, né? Então, as primeiras empresas que eu comecei a visitar, eu tinha essa abordagem. Então, o primeiro produto mesmo foi sites, né? Eu lembro que eu fiz o site da Imobiliária Rolândia e fiz o site da Metalúrgica Vegel, a Weigel, né? E depois da Terra Oceã.
São os primeiros sites assim, são os meus primeiros clientes. Que legal. E são empresas E, que estão aqui e até hoje. isso, eu não tinha ideia agência ainda, né? Eu fazia por Você conta. tinha um Tinha outra outro atividade, trabalho isso. e começou a fazer isso daí porque enxergou nisso Isso. uma possibilidade de Uhum. negócio, né? E você nota que essas empresas que você começou, essas primeiras que você fez, o site, identidade visual, todo esse trabalho, elas se destacaram em relação às demais, que não fizeram? Eu vejo que são empresas que estão no digital até hoje, né? Então, acho que teve uma contribuição. Uhum, É, Mas o problema do digital, ele se tornou muito concorrido, né, ao longo do tempo, né? Então, todas essas questões, o site só não bastava, depois você tinha que ter as redes sociais, depois você tinha que fazer os patrocínios no Google, por exemplo, né? Então, você uhum. começou a ter outras ferramentas que determinavam isso, né? De você poder ter visibilidade através do digital, né? Mas ele era ele ainda é, né, um pilar, né? É o pilar Sim. principal para toda a comunicação da sua empresa. Uma empresa que tem um site, ela está diferenciada, ela está um nível acima, digamos, das que não tem. Tira por base o seguinte: quando você vê uma empresa que tem um site, você já olha ela de uma forma que ela está presente no mundo digital. Ela estando presente no mundo digital, você já tem uma percepção que ela é uma empresa que já está mais antenada com o mercado do que está acontecendo. E você quer trabalhar com uma empresa retrógrada ou você quer trabalhar com uma empresa atual? Então você começa a perceber aí. Né? Outras Uhum, coisas que as pessoas não percebem, né? E às vezes a gente fala muito de site, né, Marilda? Talvez você até vai chegar nisso em algum ponto, mas é o seguinte: tudo que você faz hoje praticamente está dentro de um site. Você vai comprar no Mercado Livre, o Mercado Livre é um site, a Amazon é um sim. site. Você vai mexer com o Banco Inter, por exemplo, que é um banco digital. Você tem no app tudo ali, mas quando você vai fazer algumas outras funcionalidades, você tem que ir para um site. Então todo mundo usa site, né? Sim. E qual que é o primeiro passo para se construir uma marca No digital. no digital? Ó, Como eu que vendo. você desenvolve? Como É, que a sua empresa, uhum, você vai fazer lá? Você falou até uma palavra complicada agora há pouco, branding. O que uhum. você faz uma pesquisa, você faz uma conversa com o empresário para No- construir isso? Como que funciona nosso, para desenvolver um site? Então, o nosso processo de desenvolvimento de site, ele parte do princípio que nós temos que conseguir fazer com que a empresa reflita no digital o que ela é no presencial, porque às vezes você pega empresas tradicionais, né? Eu acabei de vir numa visita de uma empresa de Uhum. 30 anos, né? Outro dia a gente adquiriu um cliente que está completando 50 anos, não tem site, não tinha uma logomarca, Não tinha uma não logo. tinha uma logo assim, e nós já fizemos a logo, fizemos o selo, fizemos o site e vamos partir agora para fazer as redes sociais dele, fazer as mídias sociais deles, E fazer a festa do aniversário de 50 para anos. Bodas de comemorar, ouro da para empresa. poder comemorar essas bodas de ouro, né? Que é Então, muito raro no Brasil, uma empresa de 50 anos, né? é muito raro, É né? E muito eu tenho o raro. privilégio de atender, né? É que nem eu Então, saí de uma mas de 30 agora, uma agora de empresa de 50. 10, de 20, de 30 anos, aqui é muito difícil. A maioria das empresas, segundo pesquisas, né, até 2 anos, elas se dissolvem. As Quem. pequenas, as empresas iniciais, né? Mas passou Hum, da arrebentação, né? Aí sim, ela tem tem uma longevidade maior, né? É que nós passamos por vários processos, né, Marilda? Principalmente quando a gente fala sobre a questão da pandemia, né? As empresas sim, não estavam preparadas para passar por isso, né? Inclusive, as empresas que estavam no digital passaram melhor, né? Porque já tinham sim. uma comunicação, né? As, em- Mais direta com o cliente, as né? empresas que estavam no digital cresceram. Cresceram. Cresceram na época da pandemia. E essa história de você falou não estar preparados, né? A gente falou com o Fernando e o Fernando ele oferece isso para as empresas. Então, é uma empresa que é parceira aqui do nosso podcast, que vocês devem procurar, porque ele oferece isso, essa segurança financeira para vocês. Vale a pena procurar o Fernando da HS Consórcio. Mas voltando à tua pergunta, quando nós vamos começar a fazer o trabalho com uma empresa no digital, e é uma característica da ID Agência, né? A gente fala que nós atendemos muitos clientes entrantes, né? Às vezes a empresa nunca teve um site ou teve uma experiência muito ruim, ficou fora da internet e veio
para a gente poder trabalhar a presença digital dela. Então a gente faz todo um levantamento através de um briefing, né, que é a coleta das informações, né, já ajudamos a empresa também a fazer a pesquisa do domínio, né, que é uma coisa que é o teu endereço na internet, nós já damos todo estruturado isso aí, e criamos uma linha, né, de publicações para poder depois, além de fazer o site, a gente poder também fazer um pouco de marketing, né, para atrair gente para o site, né. Então a gente trabalha, porque a presença digital hoje ela é composta, né, dentro de todo esse contexto que nós falamos, né, do digital, que envolve tanto o site quanto as redes sociais, né. A identidade, você faz a identidade dessa empresa É, para ela estar falando a mesma língua da identidade que ela tem como empresa física num ambiente digital. É isso? trabalhamos esse sentido também, quando é o desejo da empresa, quando ela quer se posicionar de outra forma, daí você vai pelo caminho, né, que o cliente tem o desejo de fazer, né, porque tem muita empresa que ela, por mais tradicional que ela seja, ela quer mostrar que ela também, que ela é diferencial no digital, ou que ela está se transformando no digital. Então não dá para Caminhando você para isso. levar, não dá para você levar o que ela tem do físico direto pro digital, você tem que fazer essa transformação, né, e essa transformação hoje ela é feita através de uma comunicação, principalmente, né, através das redes sociais. Mas eu vejo assim, acho que a empresa tem que ter um certo cuidado para aquilo que ela tem como história, continuar prevalecendo não, mas continuar fazendo parte no ambiente digital também. Porque o empresário ele não tem que ter mais ou menos as características dele na pessoa física, no físico, na pessoa física não, na empresa física e na empresa do digital. As características, Valores, acho que valores é a palavra correta. Concordo. Mas eu acho que talvez onde você está querendo chegar é o seguinte: as empresas hoje elas precisam ter autoridade no que fazem. E a autoridade ela é construída de algumas formas, pelo conhecimento das pessoas ou pela tradição que ela tem, certo? E como você transporta isso, né, do físico para o digital, que acho que é a tua pergunta, né? Entendeu? Isso. Né? Então, você vai contar uma história, você vai mostrar, né, o que a empresa tem para oferecer, o que ela teve de tradição, como ela vem trabalhando, que daí entra na cultura, entra na missão, na visão, nos valores dela, Isso. que você transpõe isso para o digital. E você vai transpor isso para criar autoridade no digital. E criando autoridade no digital, daí que a gente fala, né? Claro que você vai ter um site todo estruturado, contando a história da empresa. Muitas pessoas vão para o digital para saber, por exemplo, será que essa empresa tem estrutura para me atender? Quando você fala de mercado corporativo, então você tem que ter um site mostrando a tua estrutura, tua capacidade, teu portfólio do que você, tanto do que você vende quanto do que você já atendeu, né? Isso é muito importante. Os clientes que já né? foram atendidos. Clientes, né? depoimentos, hoje todo mundo trabalha muito com depoimento, né? Que são as provas sociais, né? Então são algumas coisas que você tem que estar balizando nessa comunicação digital para poder levar o cliente a ter a autoridade no digital a que ele tem no físico. Era essa a pergunta. E essas empresas que você tem, que você trabalhou ao longo desses 20 anos aí, são empresas que continuam, que se atualizaram e permanecem no digital. A grande maioria, a grande maioria. Mesmo que são empresas que às vezes nem continuaram com a nossa agência, né? Mas a gente tem percebido que o mercado digital é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, mesmo quando a empresa ela dá um tempo, alguma coisa assim, que ela percebe que às vezes. Porque o mercado do digital ele tem uma coisa muito peculiar, que é o seguinte: você consegue medir tudo que você coloca nele. Quando você coloca tanto para você fazer o site, que você consegue medir as visitas, quando você faz o marketing, você consegue medir quanto você botou de dinheiro, quanto trouxe de retorno para você dentro de quantidade de visitas, essas coisas todas. E às vezes, muitas empresas, elas não percebem esse movimento. Não fazem uso desses dados. Não fazem uso desses dados. Por mais que você queira mostrar, às vezes elas não fazem uso desses dados. E ela percebe, acaba perdendo o valor. Eu fui pro digital e não valeu de nada para mim. Mas, pô, você foi pro digital, mas você fez toda
aquela estrutura que a gente fala, né? Você Uhum. seguiu todos os caminhos para poder fazer uma presença digital de forma adequada? Ah, não, eu fiz o site. Ah, eu tenho um Instagram. Né? Ah, você patrocina seu Instagram, você impulsiona suas publicações. Ah, não, eu só posto. Então, são essas coisas que as pessoas não perceberam ainda, né? Que a gente tem todo isso não é um trabalho único, né? Ele é um trabalho que ele é Sim. feito com várias ferramentas para poder te levar. É como se dentro do digital houvesse vários departamentos. Existem, né? Tanto o site, não digo departamento, né? Mas são várias ferramentas que te levam para você criar a tua presença digital. Hum. Né? Não, Que porque esse é o tem, termo que a gente usa, presença digital. porque tipo assim, uma empresa tem o departamento financeiro, tem o comercial e tal. Dentro desse digital dá para pegar várias partes ali e para fazer esse fechamento que você está falando de uso de tudo, no fim, é Isso. uma coisa só. Isso, você utiliza de vários departamentos ou várias frentes de comunicação para chegar num denominador comum. Que daí seria, né, Uhum. no caso da empresa, um resultado, né? No nosso caso, o Sim. resultado de presença digital. Porque hoje o que as empresas mais buscam é justamente isso, um resultado. E esse resultado é resultado em vendas e resultado para a empresa e para o cliente também. E a gente nota que muita gente usa, constrói isso daí de uma forma bastante eficiente. Mas muitos, como você disse, não tem esse cuidado. A sua empresa administra isso? Nós administramos as campanhas, fornecemos relatórios, fazemos reuniões com os clientes periodicamente para poder mostrar e ver qual o caminho que ele quer seguir, né? Uhum. Mas eu acho que uma coisa que você falou aí, que eu acho que eu posso pegar de gancho para poder. As empresas não percebem, né? Alguma coisa de, às vezes, os resultados. Por quê? Porque hoje, principalmente dentro das redes sociais, tem muitas promessas e a pessoa acaba achando que aquilo que está sendo vendido dentro de uma promessa é fácil de executar e qualquer um pode executar para ela. Então, às vezes ela chega Uhum. com uma intenção baseado num comercial que ela viu, numa propaganda que ela viu, que às vezes não se encaixa no escopo do trabalho dela. Tem muito disso, né? Sim. E às vezes ela não tem recurso para poder fazer o que aquela pessoa está fazendo para poder obter o resultado. Então, às vezes o digital ele frustra um pouco, né, o empresário por conta disso, né? É muita promessa e só que ele não entende todo o trâmite que tem por trás para você chegar naquilo que É aquilo que eles falam, com você com um celular na mão vai ganhar R$ 1.000 por dia, e tudo isso aí, esse é tipo, simples, isso é o simples, mais simples, mas uhum, né, tem gente que faz promessas muito maiores, principalmente para empresários, né? sim, que eles Cliente vão, toda hora, né, faturamento de X dígito em 30 dias e tudo mais. verdade, Aí o cliente chega aqui e ele não percebeu que aquela publicidade para impactar ele, a pessoa usou lá 3x de verba. E ele vem aqui que ele quer botar 1x de verba e quer ter o mesmo resultado da pessoa. Você sim. entendeu? Então a gente fica. Ou às vezes não quer colocar nada. Às vezes fala assim: não, é um vídeo que eu recebi que a pessoa fala isso, aquilo, tal, 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 e o vídeo converte. Poxa. O que você percebe, então, é que existe muita falta de informação ainda para as empresas que querem entrar para o digital. Não, informação tem de sobra. Né? O que falta é a empresa ter Clareza, discernimento para é, poder separar o joio do trigo, né? Um ditado uhum, da nossa época aí, né, Marilda? sim, Entendeu? Para a pessoa separar, né? Separar realmente o que são falácias que é e o realizável, que é realizável, né? uhum, Eu te falei agora há pouco justamente sobre isso. Tem muita coisa que não se aplica em todos os negócios, sim, na verdade, né? Por quê? Porque, por exemplo, é, marketing, quando a gente faz um marketing para uma empresa que tem uma, um site que é para abrir uma conversa para fazer um pedido. Tá divulgando um produto, aí a pessoa abre uma conversa para fazer um pedido. Pô, beleza, mas a mídia, o site está estruturado, a mídia está chegando, o clique está acontecendo, mas lá na ponta, ele preparou o vendedor dele para receber um contato de vindo da internet? é todo um processo, É né? todo um processo, né? E aquele que nós falamos há pouco, é um caminho sem volta. É. Né? E por ser um caminho sem volta, o que nós temos que fazer? Nos especializar nossas equipes, né? Eu escutei uma história esses dias que a pessoa disse o seguinte:
tinha uma promoção, a pessoa clicava na promoção e o vendedor não sabia da promoção. Então você vê, olha como que a pessoa quer resultado. Então, Não tem não- condição, né? É toda uma estrutura que tem que ser criada dentro de uma empresa, até mesmo antes, né? Tem que ser criada essa estrutura antes, para depois ir para essa. Porque isso que você falou de não ter resposta. Eu já mandei mensagem em Instagram de empresa que até hoje não me respondeu, Então, né? né? Por quê? Porque a empresa não está estruturada É. para fazer isso. E às vezes, o que seria legal? Não é que a pessoa tem que se estruturar primeiro. Dá para você fazer e ir andando ao E mesmo tempo. junto. Só que você tem que perceber o quanto você vai colocar de energia em um negócio e o quanto vai colocar de energia em outro negócio. Então, por exemplo, para criar a presença digital, a gente sempre fala, ó, a presença digital começa pelo site, porque o site é o seu lugar na internet, é a sua casa na internet. Quando você está fazendo uma mídia, por exemplo, dentro do Instagram, para ter um clique para ir para um perfil do Instagram, para ir para um botão de WhatsApp, você está mandando a pessoa para dentro da ferramenta do Meta. Você não está mandando a pessoa para dentro do seu site. E chegando Uhum. lá, quando ela está dentro das redes sociais, ela está recebendo um bombardeio de concorrência sua. Às vezes você está fazendo um patrocínio, investindo um dinheiro e colocando você próximo a promover os concorrentes, certo? Por quê? Porque os Entendi. concorrentes também estão participando daqueles leilões, estão participando com anúncios, né, pulverizando anúncios naquela região, naquela cidade e tudo mais. E quando você manda para o site, você traz a atenção dele para um lugar onde é só seu, certo? Então isso é muito Entendi. importante as pessoas entenderem. E aí, voltando ao que você disse, é o seguinte, poxa vida, eu tenho que preparar meu vendedor para atender pelo WhatsApp, para atender pelo direct, eu tenho que preparar tudo isso aí. Tem que preparar. Tem. Mas você não precisa esperar preparar ele para depois começar. Já vai começando, vai criando sua Só presença. tem que falar, Porque. só tem que avisar, né? Não, porque você pode começar a estruturar um perfil. Todo mundo quer vender, mas você pode começar a estruturar um perfil de forma institucional para ganhar visibilidade, para fazer o branding. Uhum. Entendeu? Depois você dá o passo da promoção, do venda e tudo mais. E assim você O vai. site não necessariamente precisa ser um site de venda. Não, pelo contrário. Ele Pode não ser. precisa, digamos, como o Mercado Livre, por exemplo, você entra lá, pesquisa as coisas e vai comprar. Você faz um site, a empresa faz um site para ter todas as informações ali. Comprar são nos botõezinhos que você falou. Isso é até uma outra coisa, tá, Marilda? Então, às vezes a gente chega aqui, um cliente que ele é o cara que produz, que vende e que entrega. E ele quer botar uma loja virtual. Então, não tem nem estrutura física dentro da empresa dele para poder fazer Sim. isso e quer já partir pro digital. Então, a gente às vezes analisa o cliente, ele vem com as demandas, a gente analisa, será que é importante você ter um site nesse momento? Uma, Você uma faz uma loja, uma consultoria loja daí. virtual? Não tem, nesse nosso mercado, não tem como você não fazer uma venda se não for uma consultoria. Entendeu? Então, nesse Uhum. nosso mercado, você chega e fala para o cliente, fala assim, mas você tem estrutura para fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Você tem controle de estoque? Ah, não tem. Você tem gente para poder fazer a entrega, para poder responder de forma imediata, quanto mais Hum. rápido possível? Ah, não tenho. Então, por que você não faz um site para que seja um site, um catálogo virtual, onde a pessoa clica no botão do WhatsApp e abre uma conversa, aí você responde no seu tempo, você consegue, às vezes, Uhum. potencializar uma venda, a pessoa quer comprar um produto, você vende dois, porque daí você consegue negociar com ela, aí você pega e manda um link de meio de pagamento. Um PagSeguro, um Mercado Pago, manda para ela paga, se resolve, entendeu? Às vezes as pessoas vêm muito crua, né? Achando que vai Sim. para a internet e vai ficar milionário. Talvez venha por esse tipo de anúncio, né, que você falou há pouco. Com Vem por certeza. isso daí. E não tem a menor condição de atender e acaba queimando o filme da empresa, né? Porque ter um site, ter isso daí e não conseguir atender o cliente, Então, depois vai para as avaliações e aquilo que era para ser bom acaba tendo é, uma avaliação ruim e vai lá embaixo a pontuação da empresa, né? e para você ver, né? E a internet não perdoa, né? Não Tá? perdoa. Então, foi bom você falar, né, de avaliação e tal, reputação, né? Que nós damos Reputação nome, dentro do nós damos digital. isso, nós damos nome de reputação, né? Então, por exemplo, não é um caso que aconteceu comigo, com a minha empresa, né? Mas é um caso que participando de evento a gente escutou um case sobre isso, que é o seguinte: uma empresa, ela tinha o nome dela
quando fazia a primeira busca que você fazia no Google, o que aparecia nela era Reclame Aqui. Então, o site estava desatualizado, nem aparecia nas primeiras páginas de busca, não trabalhava com redes sociais, não tinha nada. Tinha Reclame Aqui, depois aquele Júris Brasil, aquelas coisas que vão aparecendo. Uhum. Ele chegou para determinada agência e falou: poxa vida, ó, eu não posso ficar assim. O que eu tenho que fazer? Não é do dia para a noite. A empresa pegou, fez toda uma estrutura de uma comunicação digital para poder fazer essa presença de forma estruturada, Sim. criou um site, criou as redes sociais, fez frequência de posts nas redes sociais, começou a tentar coletar depoimentos das pessoas e tudo mais. No Reclame Aqui, o que estava lá já era caso resolvido. Só que você pesquisa uma empresa e está no Reclame Aqui, você já olha com outros olhos, né? Sim. Já estava resolvido, mas a pessoa não vai entrar no Reclame Aqui para ver de que forma se resolveu. Fala, pô, aqui tem uma notificação dessa empresa, vou procurar outra empresa, né? Eu, às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu pesquiso, Reclame Aqui. Então, Mas eu olho se são mas situações resolvidas, se são muito graves, o percentual lá. Reclama Aqui é uma empresa que eu uso. Então, mas poucas pessoas sabem até usar o Reclame Aqui, né? Elas só não, olham o Reclame Aqui e falam, pá, tem uma reclamação. tem reclamação. Então, o que Já conta como uma reputação negativa. Negativo. O que essa empresa fez, Marilda? Ela criou todo esse escopo que eu te falei de serviços para essa determinada empresa e passou um tempo, o site começou a aparecer. Fez um blog, né, para poder escrever posts, para poder dar evidência no conteúdo que a empresa produz, no nome da empresa, né, e tudo mais. E ela foi subindo na reputação. E chegou um dia, o que aconteceu? O site começou a aparecer primeiro que o Reclame Aqui desceu. Depois, passou um dia, as redes sociais começaram a aparecer primeiro. Daí a pouco o Reclame Aqui tá lá na terceira, quarta página e ninguém mais vê nada. Você entendeu? Sim. Então, olha a importância, né, de você entrar de forma estruturada, mas sabendo das responsabilidades que você tem para não ter que cair num problema como esse. Que na verdade nem era um problema, né? Que já estava certo, mas esse do Reclame Aqui, mas por não estar presente, né? Estava aparecendo isso que fazia essa reputação negativa para a empresa. E mesmo que o Reclame Aqui, ele nunca vai sumir, né? Então, se pesquisar direto, o Reclame Aqui vai estar lá. Se ela for lá, mas aí ela fala assim, deixa eu ver mais coisas dessa empresa aqui. De repente ela cai no site da empresa, cai nas redes sociais, vê depoimento, vê que é uma empresa que está atuante, né, trabalhando, produzindo conteúdo, oferecendo informações, porque hoje o mercado é da informação, né? O petróleo é informação, né? Então, você tá dando informação, ensinando a pessoa às vezes a fazer alguma coisa, né, instruindo ela de alguma forma, ela já te olha de forma diferente. Tá lá no Reclame Aqui, mas ela já está estruturada aqui para poder me atender de outra forma. Então dá para ter mais credibilidade. Tem mais credibilidade. É assim que funciona. Essa presença que você falou, eu não sou muito presente nas redes sociais, mas isso é muito importante. Né, das empresas terem presença, essa presença é algo que tem que acontecer, tantos stories, tantos reels, tem no Instagram tem tudo isso, né? Existem diversas métricas que você pode seguir, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, a gente falar, que é o seguinte: a autoridade hoje é uma questão de que as pessoas estão precisando adquirir dentro do seu negócio. E hoje em dia a autoridade ela é muito feita baseada na figura do dono, na figura de um representante da empresa. E a partir disso, talvez você comece a criar alguns tipos de conteúdo que não precisa ser nesse volume de ser todo dia, toda hora, um monte de story por dia e tudo mais. Se você criar conteúdo de valor, você tem condição de ter visibilidade de uma forma orgânica, certo? Baseado na informação que você está dando. Então, se o teu conteúdo for atrativo, independente do que você faça, né, mas tem o seu público lá, você consiga atingir o seu público, às vezes o teu conteúdo dissemina de um jeito que é muito melhor do que você ficar produzindo vídeo toda hora. Então, aí a importância de se analisar para quem vai dizer, o que vai dizer. Uma linha de comunicação. A forma de se comunicar. O quantas vezes daí vem em terceiro lugar, digamos. Porque, por exemplo, se você quer expandir o alcance de uma publicação tua, o que você pode fazer hoje? Você pode patrocinar. Patrocinar. Né? Lá no Instagram, turbinar. Entendeu? Você pode fazer isso
você mesmo pode fazer. Então, se você quer ter mais alcance, você pode fazer dessa forma. Agora, uma outra forma é você produzir o conteúdo relevante para que as pessoas te sigam através do teu conteúdo. E hoje em dia isso tem sido feito muito dessa forma que eu te falei. Com a figura, né, de um representante da empresa, né, uma figura que represente, né, todos aqueles valores, que tenha essa energia, né, com o visual da empresa, com o que ela quer passar, né? Uhum, entendi. Fábio, vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Fica à vontade. A Guiar Viagens é uma agência que cria experiências únicas, seguras e personalizadas. Atuam com roteiro em grupo, cuidando de cada detalhe, com carinho e responsabilidade, sendo o seu diferencial o atendimento próximo na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende de verdade. A Guiar Viagens. E nosso apoiador aqui também é a Versafin, que é a representante da HS Consórcios e oferece soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. A Versafin atua com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. Fabinho, isso que a gente estava falando há pouco sobre o empresário, a cara da empresa, essas ferramentas, que eu vou falar da ferramenta celular mesmo. Pessoas da minha geração têm dificuldade para usar a maquininha. Imagina a produção do negócio. Você faz isso, a sua empresa oferece esse trabalho, cria todo o conteúdo e posta, né? Faz as postagens periódicas, etc. Um dos trabalhos, né, é esse trabalho de gerenciamento das redes sociais. E nesse trabalho tem toda essa programação de conteúdo. Então, um cliente, uma vez firmando um contrato conosco, né, nós vamos fazer um briefing também para poder levantar as informações. Briefing, tá, gente? Branding, sei nada que é isso. O briefing é um levantamento de informações para você poder executar um trabalho. Né? Entendi. Tá? Então a gente vai fazer esse levantamento dessas informações e baseado nisso nós vamos fazer pesquisa de mercado, né? Porque a gente também vai fazer pesquisa, ver o que o concorrente estão postando, né? As referências que ela tem de conteúdo que ela consome, para a gente poder criar nossa base, nossa linha de comunicação. E uma vez feito isso, aí nós temos a periodicidade dos conteúdos que nós postamos e nós vamos passando para ela. O conteúdo desse mês vai ser essa linha de conteúdo aqui, tá aprovado? Tá aprovado. Aí nós fazemos toda da parte, depois a gente faz os criativos, que são as artes, e depois a gente faz as postagens, né? Através dos nossos perfis de gerenciamento de conteúdo, a gente faz um vínculo com o perfil da rede social da empresa, e a gente tem poder de fazer as postagens por ela e fazer o gerenciamento das campanhas quando ela quer impulsionar. Uhum. Então, o que você quer me dizer, então, é que você oferece uma solução, porque o microempresário, a gente observa, que faz tudo, que é igual esse que você falou, que fabrica, que entrega, que recebe, que ele é o departamento, todos os departamentos da empresa. 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 O que você faz é tirar toda essa parte operacional, né, e essa preocupação também, porque as empresas estão preocupadas em estar nas mídias digitais, só que essa preocupação muitas vezes faz com que se faça algo que não gera resultado. O seu trabalho tira toda essa parte da empresa e gerencia e faz e traz resultado. Nós procuramos fazer para fazer até propor até a questão de conteúdo quando é audiovisual. Então, hoje também nós temos aqui na nossa empresa, nós vamos uma vez por mês na empresa do cliente e podemos gravar. Se ele quer um depoimento de um cliente, se ele quer ele mesmo falar alguma coisa, se ele quer que algum funcionário mostre alguma coisa, se é um equipamento ele quer mostrar funcionando. Então, a gente vai lá e faz até essa coleta de informações, porque a gente posta muito conteúdo em imagens, né? Mas o que engaja mais, todo mundo sabe que é vídeo. Então, nós também
produzimos conteúdo em vídeo. Inclusive, várias vezes a gente vai nos clientes e dirige eles ali para poder O conseguir empresário tem que fazer. virar ator Tem também, que né? virar Tá ator. tudo, mas tem muito que É. tá atormentado, né? Com isso daí, que tá com isso daí tudo, que não consegue dar conta. Aí que entra o seu Aí que trabalho. entra o nosso trabalho. Entende? Às vezes, por várias vezes eu falo pro cliente, falo assim, só aprova a proposta e deixa o resto comigo. Que daí a gente resolve. E aí resolve, faz toda a criação, todo. Aham. Porque estar envolvido muito no operacional, que é a maioria das microempresas, e principalmente, eu enfatizo, da minha faixa de idade, dos 50 para cima, não sabe mexer nem com o celular. São raros os que eu vejo, que eu converso, que sabem fazer tudo dessa forma organizada que você está falando. Mas, Marilda, independente se a empresa é pequena, média ou grande, às vezes no formato organizacional dela, não tem por que ter um marketing lá dentro. Você Um entendeu? Um departamento de departamento de marketing, né? marketing lá dentro. Não tem Uhum. porquê. Às vezes tem uma pessoa lá para poder fazer, depende do nível que a empresa produz, o tipo de conteúdo, para poder postar alguma coisa do dia a dia, mas criar toda essa programação, criar estratégias, poder fazer gerenciamento de campanhas e tudo mais, não tem por que ter 2, 3 pessoas dentro de uma empresa. Né? Uhum. Então, depende, né, o formato organizacional dela. Às vezes tem empresa que necessita disso. Que já cabe É. um departamento Aham. de marketing, digamos, Isso. né? Então, ó, por exemplo, semana passada eu fiz uma reunião com uma empresa que ela tem 4 pessoas no departamento de marketing, mas ninguém desenvolve o site. Então, ela estava contratando a nossa agência só para desenvolver o site. Mas as Uhum. redes sociais, essas coisas, eles têm gente para poder fazer. Então, você vê, né? Então, sempre tem alguma coisa que não tem por que você ter um profissional capacitado lá dentro, em CLT, para poder fazer um serviço. E hoje tem empresas que oferecem outras soluções também, né? Do seu departamento, tem empresas que oferecem o setor financeiro, O BPO o financeiro. RH, Isso. tudo, para tirar justamente do empresário toda essa carga, digamos, né? Que tem que ter hoje uma empresa, por menor que seja, como a gente está falando, por menor que seja, tem que ter essa profissionalização, tem que partir disso, porque não tendo, os riscos são muito maiores, né? Os riscos de ficar mal falado nas redes sociais, o risco de deixar de pagar uma conta importante. Então, tirar isso do empresário, o empresário que consegue uma empresa de confiança, que é o caso da sua, uma empresa um escritório de confiança para fazer esse trabalho, alivia muito para ele ter a clareza e tomar as decisões que precisa tomar para resultado da empresa mesmo. O empresário tradicional, ele não está acostumado em tirar as coisas de dentro da empresa. Né? Sim, Mas esse mercado, ele está muito pujante no sentido de você ter várias empresas prestando serviços que você não precisa ter dentro da sua casa. Sim. Né? E, inclusive, isso resolve a questão de falta de pessoal. Falta de mão de obra, né? Falta de mão de obra. No nosso mercado, Marilda, para você ter uma ideia, às vezes a empresa contrata alguém específico do departamento de marketing, a pessoa trabalha lá 3, 4 meses, começa a fazer um trabalho, a hora que o trabalho está alavancando, ela recebe uma proposta e vai embora. Aí o trabalho fica perdido. Fica pela metade. Quando você está dentro de uma agência, se o meu profissional saiu, o problema é meu, está aqui fora. O meu contrato com você, eu tenho que continuar executando. Entendeu? Então, são dores que as empresas não têm de todas as áreas. Às vezes, vou contratar uma pessoa para o departamento financeiro. É um salário mais alto, é um monte de coisa, e às vezes por uma mensalidade por mês que ela fala que ela acha que é uma despesa, que é um custo, na verdade é um investimento. E muitas vezes é ele mesmo que faz e deixa de fazer outras coisas. Eu tomo por base a minha história mesmo, quando eu estava com a pizzaria, eu tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa que eu não tinha tempo para pensar. Eu tinha muitas ideias, mas eu não tinha tempo de executar. Acredito. Então, o que eu falo que esse podcast serve para eu aprender para o futuro, e eu vejo de muita coisa que eu fiz e deixei de fazer, que poderia ter me dado resultados muito melhores. No mínimo, mais sossego, mais tranquilidade, né? E é uma coisa, assim, incrível, né, Marilda? Que tem coisa que a gente não precisa pagar para aprender, né? Basta a gente abrir os olhos, escutar uma pessoa.
participar de algum movimento, né? Isso. Que a gente tem diversos aí que envolvem muitos empresários, Sim, né? Para a trocar CIR mesmo, para né? trocar Sim. experiências. Então, e às vezes o empresário ele é reticente à mudança e ele fica às vezes quebrando a cabeça em cima de processos que ele não precisava estar fazendo. É, podendo ter mais qualidade de vida, porque poderia ter mais tempo, né? Uhum. Ter uma situação mais confortável. Aham. Mas estamos aí nessa E uma gestão mais transição. tranquila, né? Sim, Porque enquanto você terceiriza um negócio de uma empresa séria que ela te mostra como que está sendo acontecendo as coisas, te mostrando relatório, antecipando situações para você vai fazer uma e a gestão mais gente, tranquila. e a gente tem muita empresa séria que faz isso hoje, né? No passado aconteceu, eu acredito que até hoje acontece, mas mudou muito com esse negócio que você estava falando das avaliações, não é avaliação que fala, é Reputação? a reputação. Então, as Uhum. empresas tomam muito mais cuidado hoje com a reputação, porque você queimou na net. Eu no meu mercado eu ainda tenho o sobrinho, né? Que é o sobrinho lá que faz o site. Ah, não, isso que você faz, meu sobrinho faz. Ele tá até estudando Sim, faculdade disso, aprendeu a fazer de graça na sim. internet, né? É. Então eu tenho Alguma essa. pessoa que faz uma troca, Isso, né? Eu vejo muito isso. isso, faz troca, É. né, de produto, enfim, principalmente eu conheço pessoas de loja de roupa, então troca em produto. Então, Mas, até a gente. Eu acho que o mercado tá aí para todo mundo e sim. tem vários clientes que não podem me contratar nesse momento. Tem, Uhum, e tem clientes que precisam me contratar, mas estão com outras pessoas que poderiam estar em outro nível, né? Mas eu sempre tratei isso aí também é o seguinte, né? Quando um sobrinho, né? Para mim tá ótimo. Por quê? Porque ele vai ter a experiência no digital. Depois, quando ele achar sim. que ele precisa dar o próximo passo, ele pode me procurar. Hoje isso acontece com as redes sociais. Então, às vezes, tem uma pessoa que está fazendo lá internamente, um funcionário, ou uma pessoa que quer se posicionar como social media e tudo mais, um influencer da cidade, e está fazendo aquilo lá. Pô, é super legal. Por quê? Porque aquelas empresas estão começando a enxergar a internet, A né? necessidade E a de estar ali necessidade de dentro. estar ali, e daqui a pouco, caso não dê certo de seguir num contrato desse com a pessoa dessa aí, ou com uma empresa que atua de forma diferente que a nossa, pode cair na gente. Sim, sem dúvida. Eu até comentei com o Fernando também, muitas pessoas tinham medo da internet, ia ser substituído por robô e tal. Você diminuiu o número de funcionários que você tinha aqui depois que veio a IA? Não, não. Nos últimos anos nós dobramos de gente aqui. Nós ainda não somos muitos, mas nós Aham. dobramos, Sim, não tem. né? Não, eu acredito que não existe esse risco. Na verdade, quando você fala de IA, nós estamos falando o seguinte, que as pessoas que souberem utilizar a IA, elas vão conseguir permanecer no mercado. E quem está com mais riscos de sair do mercado é quem não sabe utilizar a IA. Esse, E você não pode, tipo, ficar à margem disso. Por menor que for seu contato, seu relacionamento com esse tipo de tecnologia hoje, você tem que tá usando. É. Eu fiz um curso uma vez, um curso, né, uma palestra que eu participei sobre inteligência artificial, e a moça que deu a palestra para a gente, ela falou que 5% apenas das pessoas que têm os aplicativos de IA fazem perguntas realmente inteligentes, objetivas e do modo correto. A maioria faz perguntas de criança do primário. Ou seja, está muito longe dela arriscar, né, a profissão de alguém sofrer risco por existir a IA. Pelo contrário, Não, tem bastante profissão que tá trocando, Marilda. Isso é um fato no mercado, né? que está trocando. As pessoas estão saindo estão utilizando IA e dispensando pessoas de verdade. Só que são pessoas que estão alheias à tecnologia, nesse sentido que nós estamos Uhum. falando. E tem mercado também que não tem por que você ter gente mais. Entendeu? Então, vai Entra se na criando, mas evolução, vai se criando outros mercados. na evolução de que nós tínhamos foto que a gente tinha que revelar. Hoje a gente tem foto tudo digital, Uhum. né? Eu sou a Então, favor de revelar, tá? o mercado está se transformando, então, O né? mercado, o Está mercado, o mudando, mercado sempre se transformou, Marilda. está mudando. Né? Mas o mercado sempre se transformou. É que agora nós temos alguém uma tecnologia que ela pode resolver problemas de uma forma mais autônoma
do que antes. Então, antes era uma máquina que você precisava programar ela, fazer uma operação nela para ela poder resolver um problema. Hoje você pede para ela fazer a ferramenta da máquina, entendeu? Então, são algumas coisas Tá que facilitando, vai né? facilitando. É, Só que não adianta, né? Chegou, né? E a gente tem chegou. que usar. Chegou e vamos fazer uso da melhor maneira possível. Nós aqui, todos os departamentos que nós temos aqui dentro da agência, todo mundo utiliza IA, né? Vai fazer uma arte, dá para utilizar IA, para você limpar uma foto, para você trocar uma roupa de uma pessoa. Você vai fazer um criativo e depois vai fazer uma descrição desse criativo, você utiliza a IA para poder te apoiar na geração daquele conteúdo. Você pede para a IA, baseado nas informações que você faz o prompt, né? Que é o problema que as pessoas não estão sabendo Isso, perguntar. exatamente. Você faz um prompt para poder fazer com que a IA te responda, né? Uma linha de conteúdo que pode ser aplicável naquele segmento, entendeu? Então você tem diversas coisas. Programadores, né? Pega erro de programação e joga dentro da IA e fala onde tá, tá dando um erro XYZ. Onde está esse erro? Ele identifica o lugar para você poder fazer as correções, te sugere as correções. Muito mais rápido, muito mais Muito mais fácil. rápido. Eu utilizo para fazer proposta. Então eu treinei um GPT, né, que nós chamamos, que você coloca os seus estilos de proposta, os serviços que você faz, a forma com que você quer que seja apresentado o enredo da proposta e tudo mais. E eu pego, quando eu termino de fazer uma reunião, às vezes até eu falo, tá? Ó, acabei de fazer uma reunião com fulano de tal, a empresa faz isso, faz aquilo e tal, tal, tal. Eu gostaria de fazer uma proposta para ele num site que vai ter isso, isso e isso. Nas redes sociais nós vamos fazer tal coisa assim, assim, assado. Ele me dá um escopo da proposta. Claro que eu não vou pegar e copiar e colar. Eu Exatamente. vou lapidando, faço algumas correções baseado nos prompts ainda, e depois quando eu coloco para fazer minha formatação, aí eu faço os ajustes que eu quero colocar. E eu Eu sigo. às vezes pergunto para IA também, mas eu sempre altero. Só que você sai, por exemplo, de fazer uma proposta que demorava 3 horas para fazer em 1 hora. Uhum. Tem que usar. Tem que usar, não tem como. Você comentou sobre domínio. O domínio é seu Domínio, endereço. O domínio é o que nós chamamos de seu endereço na internet. que isso Tá? é importante de ter e que tem que tomar um certo cuidado em manter esse domínio. O que aconteceu muito tempo atrás, até eu já fiz esse erro. Então, por exemplo, chegava um cliente, a Marilda quer fazer um site, e eu registrava lá, marilda.com.br. E às vezes, pela agilidade em fazer o processo, por algumas coisas, eu colocava lá o meu CNPJ. E não pode fazer isso. Então, o seu domínio tem que estar dentro do seu CNPJ, dentro do seu CPF. Você tem que ter o domínio sobre o seu domínio. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem esses níveis de acesso no seu domínio, quando ela registra dentro de um CNPJ dela ou dentro de um perfil dela, dentro desse site que faz os registros, ela pode a qualquer momento derrubar seu site. Ela pode a qualquer momento te pedir para você pedir um valor absurdo para você poder chantagear, né? Te chantagear por conta de que você quer teu domínio? Um Custa transtorno tanto. enorme. É um transtorno enorme, né? E, por exemplo, você quer trocar de um fornecedor ou outro, às vezes teu domínio está preso com o fornecedor, a pessoa Aconteceu não... isso comigo. Aconteceu? Aconteceu Aí, isso comigo. entendeu? Não consegui mexer de jeito nenhum. Você quer trocar o fornecedor, você não consegue. Uhum. Isso também, Marilda, nós estamos falando do domínio. Então, o que nós fazemos no procedimento do domínio hoje? Eu pego todos esses dados da empresa, quando vai fazer um contrato, vai fazer alguma coisa, eu faço todo o auxílio para ela no registro, mas eu já registro no nome dela, no CNPJ dela, no endereço dela, tudo, e eu tenho um nível que eu chamei de técnico. E eu me coloco como ID técnico, que daí eu tenho o poder de mudar parâmetros técnicos para que eu possa hospedar o site, para que eu possa direcionar onde vai estar as contas de e-mail e tudo mais. Então esse é o procedimento certo, mas o ID titular tem que estar no seu CPF, no seu nome. Tem que estar você como dono da empresa. E é assim que as pessoas não têm noção da importância disso. E às vezes, vou fazer um site, registra para meu domínio. A gente teve empresa aqui que teve que jogar fora o domínio, porque nem encontrava. Era um funcionário que tinha registrado, era uma conta de e-mail que ninguém nunca mais utilizava, era um telefone para receber uma notificação com a chave que ninguém mais tinha.
tá? Coisas recentes, assim, clientes de poucas semanas atrás me relatando esse problema. E isso também, Marilda, acontece lá nas redes sociais. Perde a senha. Então, por exemplo, para você ter uma página, você precisa ter um perfil pessoal. Ah, mas as pessoas usam o Facebook ainda? Não quero nem saber se usam ou não. O Facebook exige que você tenha um perfil para ter uma página para você poder patrocinar, ter uma central de negócio para você patrocinar. Então, se você vai usar Facebook ou não vai usar, não interessa. Você tem que ter uma conta de Facebook, você tem que ter uma página e você tem que ter uma central de negócios, que é tudo dentro do Facebook para você fazer no Instagram. Você entendeu? Entendi. E aí, o que acontece hoje em dia, só para concluir o assunto? As pessoas têm o perfil que não lembra qual que é e-mail que usava. Qual que é a senha? Entendeu? Qual que é a senha. Aí tem uma página que criou, aí veio uma outra pessoa, criou outra página, tem 3, 4 páginas, cada uma tem uma quantidade de seguidor, já não dá para juntar mais, já não sabe a senha para juntar, não sabe para receber os SMS e os logins, assim, né, de recuperação de login. E quando ela chega no nível de ter uma central de negócios, ela tem pessoas vinculadas na central de negócios dela, inclusive com níveis acima dela, que é o seguinte: eu posso tirar você e continuar usando o teu perfil para poder patrocinar o que eu quiser. Isso é muito grave. É grave? Isso é muito grave. E você passa limpo toda essa história. Nós procuramos fazer da forma mais transparente possível. Inclusive, a gente tem um serviço que a gente até cobra, que é um setup para o cliente poder entrar aqui. Falou, mas por que tem esse valor aí de setup, né, que é de entrada aqui na agência? Não, porque primeiro nós vamos analisar a tua rede social, depois nós vamos estruturar teus perfis assim, assim, assado. Pô, a gente já é o passar limpo mesmo. Nós já tivemos casos que nós tivemos que ir 3 vezes na empresa da pessoa para poder conseguir recuperar um perfil. Porque o Facebook também é muito meticuloso. Se você está numa posição, você está no IP, lá na sua empresa, e às vezes você me dá o login e sua senha, e ele percebe que alguém está entrando fora desse IP, Sim. E você demora a confirmar, ele Já acha que é uma consegue. invasão. Aí ele bloqueia, aí fica pior ainda. Aí só piora. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com as recuperações, tanto no registro.br quanto nos seus perfis das redes sociais. Então, quem não tem validação em 2 etapas está correndo um risco enorme. Nós tivemos um cliente que com mais de, acho que 8 mil seguidores, perdeu o perfil esses dias. Por quê? Nossa, 8 mil demora para construir. Por quê? Porque uma pessoa que está permitida postar na conta, tem várias pessoas permitidas postar na conta, teve o celular invadido. E ele veio derrubando todo mundo que estava lá. Entendeu? Então tem que ter essa validação em 2 etapas? Validação em 2 etapas. Verificar se o teu celular... Eu acho que eu tenho. Então, verificar se o celular que você usa hoje é o meu celular que você usava quando criou a conta. Se a sua conta de e-mail você tem acesso periódico nela. Né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Não, e o duro que é o seguinte, são ferramentas que se tornaram profissionais que estão sendo usadas de forma amadora ainda. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui conversando com vocês e passando todas essas informações que eu vejo muito. Tudo que você falou, eu achava que era ruim, mas ficou pior. Não, eu achava que era difícil, complicado, mas é a necessidade de um profissional, agora para mim tornou imprescindível, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas de empresas, de pequenas empresas, não sabe metade dessas coisas que você falou. Acredito da necessidade de ter tudo isso. Tem que ter tudo isso bem, bem seguro, viu, Marilda? Para você ver como que são casos comuns, né? Eu tô falando aqui um negócio e falou assim, aconteceu comigo. Entendeu? Eles podem perder dinheiro, podem perder empresa, pode perder toda uma construção, né? Você falou de perfil de 8 mil que perdeu. Perdeu dinheiro. Perde patrimônio mesmo. Perfil de 8 mil seguidores é um bom perfil. Hoje, é um patrimônio. Hoje, a presença digital que você tem, ela tem valor. Uhum. E aí, você pega hoje a gente tem falado muito dos influencers, né? Pô, você imagina um influencer perder o perfil dele. Ele perde dinheiro, porque ele para de ganhar dinheiro na hora. Para de ganhar dinheiro na hora. E a empresa pode ser a mesma coisa. Às vezes o canal de aquisição de clientes da empresa está tão estruturado dentro da internet que se ela perde os acessos a esses perfis que nós estamos falando, essas contas, ela pode parar de cair cliente. Sim. Do dia para a noite. E isso acontece todo dia, Marilda.
As empresas não têm noção do risco que estão correndo. Isso acontece todo dia. Então, Fabinho, as suas redes sociais, como que o pessoal acha você para falar de todas essas coisas? A rede social da agência é @idagênciadigi, DIG no final. ID sem ID Agência, Digi. E o meu é fabiof.br. Tudo disponível. Gente, conteúdo que o Fabinho trouxe aqui, essas colocações dele, eu já achava que era difícil, eu já achava que eu estava ruim com essas coisas todas, e agora eu acabei de desesperar. Então, eu vou precisar fazer uma consultoria com o Fabinho. Eu já sabia que de vários empresários que vieram aqui e de muitos que virão, eu já sabia que eu tinha que aprender muita coisa. Mas essas colocações que o Fabinho fez aqui, eu tenho muita coisa que eu tenho que ver, né, em todo essas minhas redes sociais, tudo isso daí. E se você tem algum problema nesse sentido também, você tem alguma dúvida, procura o Fabinho, uma empresa competente, de muitos anos, que tem aqui em Rolândia já, e que atende o Brasil inteiro, né, Fabinho? Atendemos várias empresas, vários estados. Então, atende, não necessariamente precisa ser uma empresa de Rolândia, né? Você pode, de onde você estiver, ele faz essa consultoria e faz esse ajeitamento, tudo da sua loja digital, suas redes digitais, Sua presença digital. presença digital, da sua Uhum. presença digital, coloca isso daí tudo organizado, redondinho. É isso aí, Marilda. Eu ia falar Mas, para você que, inclusive, esse mês nós vamos lançar um site na França. olha, um site na França. O mundo digital transformou o Transformou. mundo pequeno. É isso aí. Tá tudo muito pequeno. Ficou tudo muito próximo. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Nós falamos hoje com o Fábio Fernandes, da ID Agência, e muitas informações muito boas, muito relevantes. Divulguem para quem vocês conhecem, que acham que esse conteúdo é relevante. Você que tem algum parente, que tem uma empresa que precisa dessas informações, manda esse podcast para ele. Segue a gente nas redes sociais, que agora vai passar a ser organizada. E segue aqui o nosso canal no Instagram também, podcast Além do Horizonte, para te mandar além desse horizonte. Hoje foi mais uma daquelas, né, de te colocar além desse horizonte. Você está vendo, às vezes, só muito perto aqui. Tem algo além desse horizonte para te ajudar a diminuir as suas obrigações na sua empresa, aquilo que você tem, para que você fique na mão apenas aquilo que você mesmo precisa fazer e tenha uma vida mais tranquila, tire peso das suas costas em relação a toda essa mudança que está acontecendo nas empresas, né, que você precisa se profissionalizar, todos nós precisamos, e para ajeitar isso aí tudo. Muito obrigada.